Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências de hoje. Meu nome é professora Isabela e hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial na nossa aula, que é sobre meio ambiente, reciclagem. Nós iremos identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos. E também conhecer as implicações dos recursos científico-tecnológicos para o meio ambiente. Atualmente, a gente fala muito sobre sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. Vocês já ouviram alguma coisa sobre esse assunto? Olha, eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido sim. Então, em diversos setores da nossa sociedade, a gente fala sobre sustentabilidade. Mas, afinal, o que esse termo representa? Sustentabilidade, né? Esse termo, desenvolvimento sustentável, ele foi usado pela primeira vez em 1987 pela ex-ministra da Noruega e que atuou como presidente de uma comissão da Organização das Nações Unidas. Ela publicou um livro, Our Common Future, em que escreveu em partes: desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem as suas próprias necessidades. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa em preservar o nosso planeta, primeiro para gerações futuras, para nós mesmos e para a natureza. Então, preservar a natureza, quando a gente fala assim, gente, salve o planeta. Em última instância, o ser humano quer salvar-se a si mesmo. Por quê? Nós não conseguimos viver sem o nosso planeta. E a gente precisa pensar o que nós precisamos fazer para que, dentro de um meio econômico, né? Dentro de uma atividade econômica, de um comércio, qual que é a maneira que eu posso fazer de equilibrar, de eu obter o meu sustento e mesmo assim preservar o meio ambiente? Então, a sustentabilidade é esse equilíbrio entre a economia e o uso dos nossos recursos naturais. A gente não pode nem supervalorizar, né, a economia, nem menosprezar, né, os nossos recursos naturais. Nós precisamos equilibrar essa balança, pensar nos dois pontos, que é o nosso desafio. Então, ao longo da maior parte da história do homem, ele se viu como um dominador da natureza e acreditava que ela estava disponível somente para o seu bem-estar, para servir o desenvolvimento econômico. Então, a mentalidade do ser humano era: eu posso usar todos os recursos da natureza desde que ele me dê um retorno financeiro, desde que eu tenha dinheiro. Só que o dinheiro, ele não compra a saúde, ele não compra a água limpa, a água disponível. Então, tem muitas questões. Tem muitos recursos da nossa natureza que eles não se renovam. Então, se ele se esgotar, a nossa geração não vai ter esse recurso. E muitos recursos são fundamentais para a nossa vida. Então, a gente tem que repensar, mais uma vez, como que a gente equilibra o desenvolvimento econômico e a preservação dos recursos naturais. Em forma de pensar, produzir uma sociedade de consumo, que é exatamente o oposto do desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente pensa em sociedade de consumo, a gente pensa da seguinte forma: as indústrias, elas tiram recursos da natureza para fazer um produto. Por exemplo, um telefone celular. Eu estou retirando
minerais do solo. Então, eu vou fazer, por exemplo, uma mineração para ter aquele metal, aquele material. E aí, tudo bem, você já minerou, você já extraiu esse metal. Só que passa 1 ano, 2 anos, as pessoas querem trocar de telefone. E aí, de novo, eu vou ter que ir lá no solo, minerar de novo, para extrair mais metal e comprar outro telefone. Então, essa sociedade de consumo, de querer comprar, a gente vai chegar a um ponto que a gente vai tirar minério de onde? As nossas riquezas minerais, elas não são infinitas, né? Elas têm um limite de extração. E é sobre todos esses limites que nós temos que pensar, que é a nossa alma. Então, pois as indústrias e fábricas buscam extrair um máximo de recursos do planeta para acumular riquezas e satisfazer o consumismo exagerado da população, ocorrendo muito desperdício. O caminho seguido pela economia até o momento foi extrair, produzir e vender. Exatamente como o exemplo que eu falei com vocês do telefone, né? Do aparelho celular. Você vai extrair o recurso natural, você vai produzir através da indústria e você vai vender. Utilizar e descartar. A outra parte aqui, ó. Utilizar, passou 2 anos, tá velho, descarta. E aí uma coisa interessante que a gente pensa é para onde que vai esse descarte? É o lixo, beleza. Aí eu vou jogar no lixo, aí vai vir um caminhão de coleta seletiva, vai pegar, tô livre, né? Não tá mais na minha casa, o lixo já foi embora. Só que aí, para onde que vai esse lixo? Então, o planeta é um só. Em algum ponto do planeta esse lixo vai estar. Então, são todas essas questões que a gente tem que pensar antes da gente ter assim, uma ideia de consumir e consumir sem parar. Então, sem se preocupar com a natureza e com as futuras gerações, como se os recursos naturais não tivessem fim. E os nossos recursos naturais, eles têm fim, eles são finitos, tá? Se nós usarmos todos os nossos recursos, o que será de nós, né? Em termos de sobrevivência. Então, mais um exemplo aqui. Chegou um novo celular da moda. Legal, vou comprar. Preciso de um novo celular. Então, gente, o que vai acontecendo nesse processo? De todo ano ou a cada 2 anos trocar de celular. A gente passa a acumular, né, esse tanto de lixo. É claro que essa pessoa não vai ter esse tanto de celular na casa dele, mas em algum lugar ele vai descartar. E esse lugar que ele vai descartar é o meio ambiente, né? A gente tem que pensar que a nossa casa é o planeta Terra. E será realmente que é necessário trocar de celular todo ano? Será que eu preciso realmente de comprar tudo o que eu compro? Então, são questões que nós temos que nos fazer todos os dias. Por quê? Porque pensar numa sociedade que consome menos, automaticamente nós estamos preservando os nossos recursos naturais. Observe essa imagem, gente. Veja acima quantos planetas Terra precisaríamos ter para viver e consumir conforme os padrões médios atuais de cada continente. Então, se a gente consumisse igual a América do Norte, se todo o planeta consumisse igual a América do Norte, nós precisaríamos de 5,3 planetas Terra. Aí eu pergunto para vocês, aonde que a gente vai arrumar
mais 4,3 planetas. Cadê os outros planetas? Se todo mundo consumisse como o pessoal dos Estados Unidos e do Canadá. Então, existe uma mentalidade que a gente tem que pensar. Será que ser desenvolvido é consumir mais? É ter mais dinheiro para alimentar um mercado consumidor industrial? Será que é isso que é valor? A gente tem que pensar muito a respeito disso, tá? A Europa. Se todo mundo consumisse igual a Europa, nós precisaríamos de quase 3 planetas Terras. Se nós consumíssemos como a Ásia Oriental e a Oceania, precisaríamos, de quase 2,5 planetas. E a África, gente? A África, olha aqui. A África é o que seria o nosso ideal de consumo. Por quê? Na África do Sul, eu consumo mais ou menos 1 planeta. Na Somália, eu preciso de menos de 0,22 do planeta. Então, o que é realmente ser industrializado e o que realmente é ser desenvolvido? Porque se a gente continuar consumindo do jeito que a gente consome, aonde que a gente vai arrumar mais planetas para a gente viver? Né? Impossível. Então, o que a gente tem que pensar? Em repensar na utilização dos nossos recursos naturais. Nós não podemos consumir e esgotar todos os nossos recursos naturais. Senão, o que será de nós nesse futuro, né? Será que a humanidade terá futuro? Me respondam vocês, será que a humanidade tem futuro sem água? Com ar poluído? Com solo poluído? Criança, a alma do negócio. Gente, esse é um documentário e ele é interessante porque ele vai trazer alguns números e algumas situações impressionantes sobre o consumismo infantil. Então, muitas vezes a gente pode pensar que esse consumismo está na mão somente dos adultos e muitas crianças já são educadas dentro de um perfil de consumo. Um perfil de consumo exagerado. Veja bem, 80% das crianças preferem ir ao shopping do que ao parquinho. Ou seja, preferir brincar num shopping do que ao ar livre, do que correr, né? Então, assim, é um padrão de comportamento que a gente tem que pensar. 80% das crianças participam do processo de decisão do que comprar em casa. Bom, até aí tudo bem, mas será que sempre que você for ao supermercado você vai ter que comprar doces, por exemplo? Né? Além de ser consumismo, muitas vezes o doce não faz tão bem assim à saúde. De vez em quando, tudo bem, mas sempre é um hábito que a gente tem que pensar. 75% dos pais acreditam que brindes e brinquedos em alimentos ou serviços influenciam a escolha na hora da compra. Então, tem muitos serviços que já traz um brinquedinho para a criança pedir para o pai comprar para poder alimentar mais compra, mais venda, mais o mercado industrial. Então, 78% das propagandas de alimentos processados mostram personagens consumindo produtos, né? E aí, a gente tem sempre que se perguntar, né? Por que a criança sempre pede o brinquedo novo? Por que a filha quer mais uma boneca se ela já tem uma caixa cheia de bonecas? Por que meu filho acha que precisa de ter mais um tênis, né? Se você já tem um, para que ter mais? Por que eu comprei maquiagem para minha filha se ela só tem 5 anos? Então, pessoal, são todas essas pequenas atitudes de consumo do nosso dia a dia que a gente tem que pensar. Se realmente é necessário ter esse hábito de vida e como que esse hábito de vida, ele influencia no nosso planeta, né? No que a gente produz para o planeta. Então,
a gente já falou que a gente tem um ciclo, né, de extração de recursos da natureza, de produção pela indústria de um produto, de venda, de extração desse produto e de descarte. Então, quais são as consequências do consumismo? Problemas ambientais. Um problema que a gente tem ambiental grave, gente, lixo. A produção exagerada de lixo. Aonde que nós vamos guardar tanto lixo que produzimos? Outro problema ambiental. Os gases estufa, os gases poluentes. Influenciam na nossa qualidade de ar, influencia na nossa saúde e influencia também na intensificação do efeito estufa, que pode ter várias consequências, uma delas o aquecimento global. A indústria também gasta bastante água durante os processos de produção dos produtos que consumimos. Então, o que você sabe sobre o que é água virtual? A água virtual é a água usada na produção de diversos produtos que consumimos. Então, muitos produtos que nós consumimos, como por exemplo, os industrializados, eles contêm uma grande quantidade de água, mas por quê? No processo industrial, precisou gastar muita água naquela produção. Quando a gente pensa assim, quem são os maiores consumidores de água, né? Um deles, de grande destaque, é a indústria. Bom, aqui eu selecionei essa foto de alimentos para a gente poder repensar uma coisa. Quais são os alimentos mais indicados para a nossa saúde? São os alimentos naturais. Então, para a saúde do ambiente e para a nossa própria saúde, o mais indicado é descascar mais e desembalar menos. Vamos dar preferência para frutas, verduras, legumes, do que fast food, pipoca, cachorro-quente, bolo, doces, chocolates. É gostoso? É gostoso. A gente adora? Adora. Mas sempre não faz bem para a nossa saúde. E o que a gente tem que pensar é de ter bons hábitos, tanto para a nossa saúde, tanto para a saúde do nosso planeta. Será que nós também podemos fazer algo em relação à água gasta no campo e nos processos industriais? Outra maneira de preservar a água é consumir produtos de forma consciente e evitar o desperdício de alimentos. E também utilizar da reciclagem. Então, a reciclagem é esse processo de conversão do desperdício em materiais ou produtos de potencial utilidade. Esse processo permite reduzir o consumo de matérias-primas de utilização de energia e poluição do ar, da água, ao reduzir também a necessidade de tratamento convencional de lixo e emissão de gases de efeito estufa. Então, uma das nossas alternativas para a gente pensar num mundo sustentável é ter alternativas de reciclagem. Na nossa aula de hoje, nós aprendemos a conhecer as implicações dos recursos científico-tecnológicos para o meio ambiente e discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos. Essas são as referências do nosso trabalho. Um abraço e muito obrigada. Até a nossa próxima aula.